Olá, tudo bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre as inadequações que estão acontecendo no momento no Brasil, para não dizer os crimes contra a pátria, ok? Então vamos começar pela decisão do STF na ADIM, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341. Então vamos falar um pouquinho. Em resumo, ela disse o seguinte: medida cautelar na ação direta, Distrito Federal, ministro Marco Aurélio, Partido Democrático Trabalhista, os advogados, tal, crise, coronavírus, medida provisória, providências, legitimação concorrente. Surgem, atendidos os requisitos de urgência e necessidade no que a medida de sem prejuízo da legitimação concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok? Então, de uma forma bem simples, esse é o desfecho dela. Só que nós temos que analisar que essa decisão, a finalidade maior dela é minar a autoridade do presidente da República. Tá? Vamos lá. Por que isso? Porque o sistema constitucional brasileiro, ele é composto de União, estados e municípios. Mudei um pouquinho o ângulo, tá? A gente fez umas observações aqui, então, para eu explicar isso para vocês. No nosso sistema constitucional, nós temos repartição de competências, tá? Que foi a técnica utilizada pela Assembleia Constituinte de 1988. Tá? Então, em primeiro lugar, descreveram as competências da União, que são as competências federais. Depois, estabeleceu-se a competência residual, ou seja, o que sobrou, tá? Dos estados e municípios. O que não for atribuído à União é autorizado aos estados e municípios legislar a respeito. Tá? Então, com um mínimo de interpretação e leitura, se o assunto tem importância, reflexo, repercussão nacional, essa competência é atribuída à União. Quando tiver um reflexo estadual, quando for algo de dentro dos estados, é atribuído aos estados. E quando for interesse local, é atribuído aos municípios, com algumas exceções. Mas, de uma forma geral, é assim que funciona o sistema de competências. Bom, no artigo 21 da Constituição, compete à União, item 3. Assegurar a defesa nacional. Então, a defesa da nação, do povo, do território, em todos os aspectos, seja contra armas biológicas, contra terrorismo instalado, seja contra invasão de outros países, né, bandidos soltos, corrupção, quaisquer outras hipóteses, defesa nacional, competência da União. Item 5, inciso 5, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, que estão relacionados aos artigos 137, 136 e 36 da Constituição Federal. Então, essas medidas excepcionais competem à União. Quem que representa a União? O presidente da República. Então, o estado de defesa e o estado de sítio somente podem ser decretados pelo presidente da República. Então, não existe governador decretando estado de sítio, estado de defesa, estado de exceção, como está acontecendo disfarçadamente. Tá? Aí nós temos o artigo 139 da Constituição Federal. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas.
obrigação de permanência em determinada localidade, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. 4. Suspensão da liberdade de reunião. 5. Busca e apreensão em domicílio. 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. 7. Requisição de bens. Então, vocês veem que diversas medidas que estão sendo adotadas pelos desgovernadores do Brasil elas estão se colocando como se fosse um estado de sítio, que só pode ser decretado pelo presidente da República. Eles estão usurpando a competência deles. Agora vamos voltar lá para a competência da União. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Nacionais e regionais. Tá? 12º. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Vou só ler os itens interessantes. C. A navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõem os limites de estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Todos são assuntos nacionais e interregionais, competência da União. 18º. Planejar e promover a defesa contra as calamidades públicas. Veja, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. Aí coloca, especialmente as secas e as inundações. Então, vocês veem que a Constituição Federal ela é claríssima. Compete exclusivamente à União planejar e promover a defesa permanente contra a calamidade pública. Exemplo, pandemia de vírus chinês. Tá? Então, não tem cabimento o STF ter dado uma decisão inconstitucional, tá? Para favorecer os desmandos destes desgovernadores, indo contra a Constituição. Já falei, né, que é inconstitucional a decisão do STF. Então, tenho que repetir 1 milhão de vezes que é um absurdo isso. 24º. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Ou seja, fiscalizar o trabalho, autorizar ou negar o direito ao trabalho. Mais um item que está sendo inconstitucional, tanto na decisão do STF quanto nos decretos inconstitucionais dos desgovernadores